Louvado seja Deus. Quem quiser também pode pagar o meu retiro. Tem mais 3 ali. Tá? São 4. Só querer. Tem um irmão nosso aí que tá com um carnê desse tamanho. A família do cara é gigante. Mas Deus vai abençoar, eu tenho certeza. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acredito que quase todos me conhecem. Estou aqui da comunidade evangélica Amados de Deus mesmo. Estou muito feliz de estar compartilhando um pouco do que Deus fala no meu coração com todos vocês também. Como sempre, estou muito nervoso, muito tenso. Deus ministrou no meu coração uma palavra abençoada. Espero poder compartilhar com os irmãos de maneira clara. Todos saiam daqui entendendo o que Deus palestrou comigo. Primeiro, quem puder, já pode ir colocando suas Bíblias no livro de Salmo 34. Vamos fazer uma leitura desses 22 versículos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus. Versículo 1 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. No Senhor se gloriará a minha alma, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me libertou de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não se envergonharam. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que procuram o Senhor não terão falta de nenhum bem. Vinde, filhos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Pai, essa é a tua palavra, Jesus. Mais uma vez estamos reunidos aqui, Pai, em concordância, Pai, com as orações dos irmãos, Pai. Orações aqui de vários tipos. Orações pedindo coisas, orações pedindo libertação, oração pedindo dom. Deus, oração pela família, oração pelo parente, oração pelo filho. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero concordar com as orações, com os corações aqui presentes. Eu quero que os corações aqui presentes, Senhor, estejam junto comigo nessa palavra, Pai. Pai, que essa palavra não é minha, Pai. Essa palavra é tua, Pai. Tu colocou no meu coração, Pai. E que todos saiam edificados daqui essa noite, Pai. Pai, tira daqui todo engano, Pai. Todo pensamento contrário, Pai. O cansaço, Deus. Joga por terra todo mal, Pai. Todo pensamento contrário ao que o Senhor nos ensina. Deus, é o que te peço nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu fiz uma palavra aqui expositora. Preparei aqui cada versículo que eu achei pertinente. Tem algumas coisas muito pertinentes para a nossa vida. Mas para começar a falar dessa palavra, precisamos saber o motivo do qual fez Davi chegar a esse salmo e escrevê-lo. Um salmo de incentivo, de arrependimento, salmo de quebrantamento e de gratidão. Conseguimos ver nas palavras de Davi aqui
que ele está totalmente quebrantado. Não há possibilidade de um ser humano, de um homem normal, em sua sã consciência humana, escrever coisas desse tipo, que transformam, que corta para todos os lados. Eu sinceramente fiquei profundamente impactado quando meditei nessa palavra. E para isso voltaremos no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Já para começar, antes de contar a história que levou Davi a dizer esse salmo para nós, eu já quero deixar aqui um primeiro aprendizado que a gente já começa no primeiro versículo aprendendo. Primeira palavra que Davi fala, alguém pode repetir para mim? Louvarei. Algumas Bíblias vai dizer bendirei, outras Bíblias vai dizer ele. Queridos, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele não vai louvar ao Senhor só aos domingos, ele não vai louvar ao Senhor só aos sábados, ele não vai louvar ao Senhor às terças e quintas, ele não vai louvar ao Senhor dias específicos. Ele louva ao Senhor em todo o tempo. O aprendizado que Davi passa para a gente já começa na primeira palavra. E são pequenos detalhes dentro desse salmo inteiro que leva a gente a coisas tão grandes de aprendizado com ele. Para aprendermos mais sobre os salmos e poder falar mais sobre eles, vamos contar por que Davi escreveu isso. Davi se encontrava numa situação de fuga. Ele era um fugitivo. Estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. Lá no capítulo 21 começa a fuga dele. Ele vai a Nob, cidade de Nob, e pede ajuda a um sacerdote. Já para começar, Davi pede ajuda a um sacerdote, pede alimento e armas. O mesmo homem que matou um gigante estava pedindo alimento e armas, como se a sua necessidade fosse suprida por alimentos e armas. E a arma que é disponibilizada para Davi, lá naquele local, é a arma exatamente do gigante que ele matou. Davi, nessa situação, Davi está cometendo um grande engano. Por quê? Nós, como servos do Senhor, nós não precisamos nos preocupar com as outras coisas. Deus proporciona todas as coisas para nós. O mesmo homem que estava fugindo de Saul, fugindo com medo, fugindo aterrorizado, foi o homem que derrubou um gigante de 3 metros. É um pouco contraditório isso. Até para a nossa vida. Quantas vezes Deus já fez tantas coisas na vida de cada pessoa aqui? E quantas vezes nós colocamos o gigante à frente de Deus, em vez de colocar Deus na frente do nosso gigante? Em vez de colocar Deus na frente das nossas coisas. Davi aqui, ele esqueceu do que Deus fez por ele. Porque ele estava preocupado, querendo uma espada, querendo uma arma. O que ele poderia fazer com aquela arma? A arma maior ele já tinha, a presença de Deus. A arma maior Davi já tinha. E aí ele continua a sua fuga dali de Nob, ele foge para Gate, que é uma cidade de filisteus, pessoas que não são com o Senhor. E ali ele engana o rei filisteu com medo dele. Engana o rei, conta uma mentira, se finge de louco, deixa a barba escorrer pela barba. Ele se finge de louco. Às vezes nós vemos coisas do tipo na nossa vida, na vida das pessoas próximas a nós. Pessoas que fingem estar vivendo no Evangelho, mas estão totalmente fora. Pessoas que fingem, mas preferem fingir e não viver exatamente o que Deus quer. Se colocar na posição de humilhação e deixar Deus consertar. Porque Deus pode consertar. Deus pode fazer a diferença em nossa vida. Mas Davi esqueceu disso nesse momento. E aí vamos para o versículo. Eu escrevi algumas coisas aqui. Peço que tenham paciência comigo. Estou muito tenso, nervoso. Uma certeza criada por ele e ao mesmo tempo uma ordenança de que nós como igreja devemos sempre louvar ao Senhor. E esse incentivo ele não está sendo delegado. Primeiramente ele corta para ele mesmo. Tudo isso que ele está fazendo no primeiro versículo, louvando ao Senhor em todo o tempo, ele está cortando para ele mesmo. Ele está trazendo para ele a responsabilidade. Não, Deus, estou aqui, eu louvo ao Senhor em todo o tempo. Continuando. E assim continuamos o aprendizado com Davi. Ele perdeu o temor durante sua apresentação ao rei de Gate. Passou a ter medo e com isso veio a mentira. Porém, quando passada aquela situação, vemos nitidamente nesse verso, versículo 2: No Senhor se gloriará a minha alma, os mansos
o ouvirão e se alegrarão. Davi volta exatamente onde pecou e se conserta com o Senhor. No Senhor se gloriará a minha alma. Não é com o Senhor, ou lá no Senhor, ou o Senhor lá e eu aqui. Não, é no Senhor. Se é no Senhor, é com, é junto. Ele está junto com o Senhor. Eles estão juntos nessa luta. Eles estão juntos nessa batalha. Davi, aqui nessa situação, ele está dizendo: eu estou arrependido. Eu estou quebrantado. Senhor, é no Senhor que minha alma se gloria. É no Senhor que eu preciso, Pai. É com o Senhor que eu consigo, Pai. Davi aqui já está sendo quebrantado totalmente para poder ver a glória de Deus novamente. Essa situação se ocorre depois daquela cena toda. Depois daquele cenário de fuga. Exatamente quando Davi acaba aquela situação de fuga, e ele para e medita ao Senhor para poder entender melhor o que estava se passando na vida dele. Às vezes nós precisamos parar um pouco, refletir um pouco, entender que precisa se voltar aonde erramos para poder continuar a seguir em frente. Voltar lá no erro não é você ficar escondendo ou com uma caixa de segredos escondendo o seu pecado e ocultando as coisas das pessoas. Não. Voltar é lá onde você pecou, se consertar, se arrepender verdadeiramente e continuar seguindo em frente. Às vezes nós não declaramos os nossos erros e as nossas falhas, e isso consome a gente por dentro. Nós ficamos perdidos, atônitos perante a presença do Senhor. E às vezes, muitas vezes, na verdade, nós sem o Senhor não conseguimos realizar as coisas que o Senhor determina para a nossa vida da maneira correta. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que matou um gigante, que vivia na presença do Senhor, cometeu falhas. Quem somos nós que não cometeremos falhas algumas? Devemos deixar de lado a soberba. Devemos deixar de lado as coisas que nos afastam do Senhor. Glória a Deus. Essas coisas, a mentira, o engano, confiar na espada, isso afastou Davi do Senhor. Naquele momento ele perdeu a sua fé. Ele estava perdido. Mas ele no Senhor encontrou a sua resposta. No Senhor ele continua se gloriando em nome de Jesus. Gente, eu tô fazendo um curso aqui na igreja, muito interessante, inclusive, o curso de Casados para Sempre. Pastor Alex, até queria agradecer. O curso está sendo uma bênção, está edificando muito meu lar. Minha esposa está aqui na frente, não deixa a gente mentir, está mudando a nossa casa. Graças a Deus por isso. Pastora Denise também. O curso é uma bênção, pastor. Eu aprendi uma coisa nesse curso, e tem muito a ver com esse versículo. Eu escrevi aqui. Para que seu pecado seja perdoado, você não pode simplesmente deixar de fazê-lo e pronto. Você precisa confrontar o seu pecado. Como? Você vai me perguntar. Com a sua força? Não. Com o seu braço? Com a espada de Golias? Não. Você não vai conseguir vencer o pecado com as suas próprias forças. Você não vai conseguir vencer o pecado com o seu próprio entendimento. Você só vence o pecado com a presença do Espírito Santo, com o seu coração voltado para a obra, disponível para Jesus, com amor. Não seja um funcionário, seja um herdeiro. Nós não somos funcionários, somos herdeiros do reino. O reino é nosso por direito. Então, muitas vezes nós vemos esse tipo de coisa acontecendo ao nosso redor, e às vezes queremos seguir como exemplo, talvez por comodismo, ou talvez, não sei, cada pessoa tem seu motivo. Muitas vezes nós olhamos o irmão cometendo uma falha, em vez de ir lá e corrigi-lo, não, ficamos, não, se eu falar, ele vai ficar assim, vai ficar... Não, querido. Deus que te direciona, Deus que age na sua vida. Se você sente que Deus está querendo te mostrar alguma coisa, faça, querido. Faça o que Deus mandou e não seja como Davi, uma pessoa que engana, uma pessoa que confia nas suas próprias forças. Faça o que Deus mandou. Se você fizer o que Deus mandou, eu tenho certeza que Deus te honrará. Deus te honrará em todas as coisas. Continuando. Versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me libertou de todos os meus temores. Para mim aqui é o versículo principal dos 22. Eu
principal versículo do capítulo não, que Salmos não tem capítulo, do número 34 de Salmos. Olha para a primeira palavra. É aquele pequeno detalhe que eu falei no começo. Em pequenos detalhes não conseguimos ver coisas grandes na palavra do Senhor. Busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor. E Ele fez o que por mim? Ele me respondeu. Davi foi respondido nesse versículo 4. Aconteceram coisas com Davi. Davi enganou, Davi mentiu, Davi confiou em armas, Davi esqueceu do Senhor naquele momento, perdeu a fé, poderíamos dizer. Mas Davi busca o Senhor. Ele busca o Senhor porque o Senhor é com ele. E o Senhor fala com ele quando ele o busca. Por quê? Aí eu escrevi. Davi tem a certeza que o que livrou ele das mãos do rei não foi a mentira, e sim o Senhor. Por ter buscado ao Pai. Interessante isso, porque às vezes a gente vê pessoas mentindo para alcançar cargo dentro de empresa. A gente vê pessoa mentindo para alcançar cargo dentro da igreja. A gente vê pessoa mentindo para ganhar status, para ganhar pessoas, até para ganhar almas. A gente vê pessoas mentindo, enganando, negligenciando a palavra de Deus para conseguir coisas terrenas. E Davi aqui mostra para a gente totalmente o contrário. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me libertou de todos os meus temores. Querido, os temores que você tem, o Senhor pode te libertar. Para isso você tem que andar com Ele, buscar a Ele, clamar por Ele. Ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste a um coração quebrantado. Se você buscar, se você clamar, Ele vai te ouvir. Eu tenho um testemunho hoje. Aconteceu hoje. Foi a confirmação dessa palavra, pastor Hélio. Eu não sei se alguém conhece aqui ali a entrada da Barra. Não é quem vem da linha amarela, não. Por baixo da linha amarela, quem vem de Jacarepaguá, e aí junta com a entrada da linha amarela e a entrada de Jacarepaguá, e fica uma pista só ali, se eu não me engano é as Américas já, né? Ou não? Ayrton Senna. Naquele exato local eu estava vindo por baixo da linha amarela de moto, estava fazendo uma entrega hoje cedo, e eu caminhando com a moto, ali tem um posto Ipiranga, logo no começo quando você sai da linha amarela. Antes do posto um pouco não tem acostamento. Tinha um carro com pisca-alerta, outro carro preto, um carro branco e um carro preto na frente, os dois com pisca-alerta ligado naquele canto ali, um pouco antes do posto. Não chegaram nem a entrar no posto. Eu passei de moto do outro lado na faixa da direita e vi uma cena que acabou comigo e confirmou totalmente a palavra de Deus. Me deixou de uma maneira totalmente impactada. Eu queria parar a moto, mas não dava, porque ali o trânsito ele é muito rápido. Gente, eu vi uma pessoa, um homem de joelhos, 3 mulheres orando por ele, no meio da Ayrton Senna. E os carros pararam. Inúmeras coisas podem ter acontecido ali. Um acidente, o homem pode ter batido, a mulher batido no homem, o carro, alguma coisa aconteceu, eu não sei, eu fico até arrepiado porque aquele homem ali buscou o Senhor. Aquele homem ali, ele não estava só com aquelas 3 mulheres orando por ele, intercedendo por ele. Aquele homem ali, ele estava sendo intercedido por mim, por outras pessoas cristãs que passaram naquele lugar também, com certeza, e o Espírito Santo, que é o principal de todos, eu tenho certeza, porque eu senti profundamente a presença de Deus naquele lugar. Em meio a minhas entregas, aquela busca daquele homem me edificou totalmente. E disse, é essa a palavra. Porque, sinceramente, irmãos, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, totalmente ansiosa, eu fico para lá, eu fico para cá, essa palavra não é outra, não vou fazer uma palavra aplicada, não vou fazer uma palavra expositora, não vou fazer uma palavra não vou contar a história. Eu fico assim, queridos. Não, mas Deus já falou essa, não, Michel, mas é a outra, não é a outra, será? Eu fico desse jeito, queridos. Porque a gente gosta de meditar na palavra, a gente gosta de receber a resposta de Deus através da palavra. E quando eu vi aquela cena e confirmou no meu coração, não é essa, querido. Ele buscou. Aquele homem buscou, e aquelas pessoas estavam cumprindo o que Davi não cumpriu diante do rei filisteu. Aquelas mulheres estavam cumprindo. Aquela cena foi profundamente impactante para mim. Estavam orando por uma pessoa precisando de Jesus. Quantas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus por nosso bel prazer?
Ah, não quero fazer, não é meu estilo. Não é a minha vibe. Eu já ouvi isso. Não dá pra mim não, não é minha vibe não. A vibe do cristão é fazer a obra, queridos. A vibe do jovem é fazer a obra de Deus e ser edificado pela palavra de Deus. A vibe de nós todos, do jovem de 0 a 99 anos, como diz o pastor, é fazer a vontade de Deus. Nós só vamos crescer como pessoa se nós fizermos essa vontade de Deus. Não olhe para a sua vida como uma vida pequena. Você não é pequeno. Você tem um Deus muito grande que é contigo. Se você buscá-lo, Ele vai te livrar de todos os seus temores. Ainda que os seus temores sejam como os meus, a ansiedade, a agonia, Deus vai lá e manda uma pessoa, uma ação espiritual no meio de uma avenida totalmente movimentada para eu ver a glória dele. E eu vi, querido. Eu cheguei na entrega cheio da presença e falei, Deus te abençoe. Meu irmão, entreguei o negócio do homem. Vocês conseguem entender que a palavra de Deus ela é bem clara? Eu trouxe uma palavra totalmente explicativa, porque Deus falou muito no meu coração que nós precisamos despertar para nossas atitudes diante do reino, para as coisas de Deus. Não é tempo de comer mingau mais. Não é tempo de ficar olhando para as coisas de maneira circunstancial, assim, eu vou conseguir, não vou. Não, queridos, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Essa palavra falou isso para mim. Arrependimento, irmãos. Se você não consegue fazer, tem alguma coisa que está te impedindo. Se você não consegue agir na obra de Deus, é porque tem alguma coisa te paralisando. E você precisa tratar isso. Você precisa mudar isso. Volte no lugar onde foi que aconteceu, não sei o que é. Eu não vou ficar aqui dando detalhes de pecados. Não vim para isso. Eu vim para esclarecer a palavra de Deus para mim e para vocês. Porque foi isso que Deus falou no meu coração. Davi foi liberto do medo por ser verdadeiro com Deus e não acomodado com o alívio de ter escapado através da mentira. Conseguem compreender isso? Ele foi liberto por ser verdadeiro. Eu não estou defendendo os pecados dele. Ele foi liberto porque ele falou a verdade. Que o nosso Deus ele é grandão e misericordioso. Glória a Deus. Grandão e muito misericordioso. Porque se não fosse essa misericórdia, nem aqui eu estaria. Nenhum de nós aqui estaria. É a misericórdia dele que nos faz levantar todos os dias e respirar. É a misericórdia dele que nos faz ter energia, fôlego para falar, poder andar. Eu e o Eric passamos por uma cirurgia na perna que declararam uma doença para nós, osteomielite. É a mesma doença. Quando eu fui lá no INTO tirar o ferro, o cara falou para mim que não tem nada. A doença é crônica, não tem cura. Se não tem cura, quem fez? Fui eu? Foi o médico? Foi sorte? Não, queridos, foi Deus. Eu fui curado de uma doença crônica. E assim é na obra de Deus, queridos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que nós não podemos fazer nada, mas você pode. Olha bem o que Deus está fazendo contigo. Olha bem quem você era e quem você é durante a sua busca. A busca pelo Senhor faz nós mudarmos. Nós viemos para a presença do jeito que estávamos, mas nós não permanecemos daquele jeito. Amém? Amém. Clamar e provar a fé no nosso Senhor traz resposta. Esteja pronto para as respostas, mesmo que elas não sejam as respostas que vocês esperam. Porque se você confia no que Ele fará com a sua vida, melhor direção Ele terá que qualquer certeza pessoal ou que alguém lhe tenha imputado. Isso, eu já estou falando do versículo 6 ao 9. Provai e veja que o Senhor é bom. Provai e veja que o Senhor é bom. Prove Ele, querido. Faça aquela oração perigosa que o pastor tanto fala. Aquela oração que você sabe que Deus vai fazer. Vai lá, Jesus, trata no meu pecado, Pai. Glória a Deus. Trata no meu pior pecado, Pai. Você olha no espelho, fala assim pro espelho, assim, ó. Senhor, eu sou um pecador. Eu quero que o Senhor cure o meu pecado, esse mesmo que o Senhor sabe.
Esse, Pai, me cura, porque eu vou fazer tudo o que o Senhor me pedir. Faça essa oração para você ver o que o Senhor vai fazer contigo. Faça essa oração. Tenha coragem de fazer essa oração para Deus, que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a tua vida. Prove e veja que o Senhor é bom. Ele não é bom só porque Ele é misericordioso e perdoa nossos pecados, não, querido. Ele é bom para reconhecer também as coisas boas que você faz no reino. Ele é bom para te exaltar no momento certo. Ele é bom para te colocar aqui no altar, mesmo você tendo vivido em comunidades, largado em vários momentos da sua vida. Ele é bom para isso. Ele é bom para te botar no ministério de louvor, Ele é bom para te botar para cuidar das crianças. Mas esteja disponível, irmão. Esteja com Ele. Não vem aqui, sente e saia da mesma forma que entrou, não. Glória a Deus. Se tiver alguma coisa que não está sendo claro para você, pode me chamar lá fora e me perguntar, que a gente conversa. Se quiser perguntar agora, eu também falo. Não tem problema nenhum de falar sobre a palavra do Senhor em momento algum, queridos. Não tenha esse problema. Não deixe de lado a vontade que você está de falar da palavra para alguém. Se alguém está sedento da palavra, determine o que Deus tem no teu coração. Ah, mas eu só sei esse versículo. O pastor fala direto. O pastor só sabia um versículo, ele fala, não é, pastor? E usava esse versículo, transformou a vida de muita gente, transformou a minha. E eu estou aqui hoje. Queridos, nós temos um grande potencial para mudar a história do nosso país, para mudar a história do nosso estado. Mas nós não vamos mudar a história do nosso país, do nosso estado, só com palavras. O nosso meio, a nossa galera, né, do meio evangélico, do meio gospel, a galera tem dado tanto mole, acontecido tanta coisa ruim com o nome de Deus. A galera tem envergonhado o nome de Deus, a verdade é essa. Nós não podemos ser essas pessoas. Não fique sendo esse crente sanfona que entra e sai, que vai e vem, que não faz nada. Um parasita na obra de Deus. Não seja essa pessoa, queridos. Não seja um parasita. A obra de Deus precisa de pessoas com braço forte, querendo fazer, querendo mudança, querendo transformação. Seja como Davi. Encontre o seu erro e mude hoje. Encontre ele. Versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que procuram o Senhor não terão falta de nenhum bem. Aleluia. Quem são os filhos dos leões, queridos? Quem são os filhos dos leões? São as pessoas que nós invejamos. São as pessoas que nós olhamos aquela casa maravilhosa. Ai, que casa maravilhosa. Pare com isso. Esqueça o mundo. Nada que tem lá é bom para você, mas o que você tem é bom para eles. O que você tem é bom para eles. Isso aqui é bom para eles. A palavra de Deus é bom para eles. Sentar nessa cadeira e ouvir a palavra é bom para eles. Os filhos dos leões passam fome, mas eu duvido um cristão passar fome. Eu duvido um servo do Senhor contrito de coração, justo e fiel, passar algum tipo de necessidade. Você pode passar uma peleja, mas aí é Deus tratando contigo em alguma área. Pode ter certeza que através do testemunho da peleja que você está passando, você vai edificar muito mais vidas do que Deus te dando uma cesta base. Consegue entender isso? Interessante que no versículo 11, ele fala assim, ó: Vinde, filhos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aprendemos que o temor do Senhor nos traz as providências, né? A gente falou aqui no começo que o temor do Senhor nos traz as coisas, né? Os bens. A gente busca e recebe, a gente busca e Ele responde, a gente busca e Deus fala. Aí agora no versículo 11 ele ensina a gente que o Espírito Santo nos ensina a ter temor. O Espírito Santo que te ensina a ter temor, querido. Ou seja, sem busca, sem temor, sem presença. Não dá para ficar só fazendo meia coisa na obra de Deus. Não dá para ficar só fazendo um pouco. Ah, eu já fiz a minha parte, botei meu tijolinho. Não. Ou você faz tudo, se entrega tudo, ou você não faz nada. Porque num dado momento, tenho certeza, quem não ajunta, espalha. Já, ou tu vai pro mundo, ou alguma coisa vai acontecer contigo. Você precisa estar perto dos que o temem, para você
Você precisa estar perto do justo para você aprender a justiça. Ninguém nasce sabendo, querido. No mundão nós éramos desonestos. No mundão nós éramos negligentes. Andávamos errado. Andávamos tortos. Por que você vai chegar na obra de Deus e vai mudar a tua vida e você vai fazer tudo certinho de uma vez? Quem é que aprende tudo de uma hora para outra? Ninguém. Tudo é um processo. E tudo isso é feito com amor. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Precisamos fazer com amor, como eu disse no começo. Não seja um funcionário, seja um herdeiro. O herdeiro cuida da sua herança. O herdeiro cuida do que ele espera para ter. Porque ele tem amor pela pessoa que entregou a herança. Conseguem compreender isso? Glória a Deus. Quem puder, tá, tem ninguém no som. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Eu não escrevi, galera. Não deixei preparado. Falou agora aqui no meu coração esse versículo. Isso eu enrolei mais do que eu já estava enrolando. Dois 27. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós. E não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, assim como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Não é nela. Você não permanece na unção, você permanece nele. Ele que te ensina todas as coisas. Ele que faz essa unção chegar até você e permanecer em você. É Ele que faz você conseguir ter a constância de seguir quarta, domingo, sexta, sábado, domingo, quarta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia, fazendo o seu devocional, buscando a presença do Senhor, aprendendo a palavra. É Ele. Você não faz isso porque você quer. Você não acordou e falou, hoje eu fiz o meu devocional. Pare de falar isso. O devocional não é seu. O Senhor que coloca essa sede dentro de você. É o Senhor que acende essa chama da arca dentro de você. É o Senhor que acende você para você ter essa vontade de buscar a presença dEle todo o tempo. É o Senhor que faz isso. E não perca isso. Porque é essa unção que vos ensina todas as coisas, certas e erradas. É por isso que dizem, né? O cristão, quando ele, até para ele pular fora para o mundão, ele não consegue, dá errado. Porque a unção que está dentro dele, ela ensina todas as coisas. Querido. Você tentar sair para fora, você já está cheio da presença de Deus, aí você se frustra com alguma coisa e, sei lá, cisma de sair. Tenha certeza, querido. Não vai dar certo. Aconteceu alguma coisa lá que vai te trazer de volta. Para mim, deu errado. Demorou 2 anos, mas eu voltei. Praticamente arrastado, mas voltei. Deus tratou em cada detalhe. Até ele chegar no ponto crítico e falar, meu filho, você não está entendendo, vem logo. Tocou na saúde, tocou nas finanças, tocou nas amizades, tocou na solidão. Chegou um ponto que eu me via sozinho ao ponto de não ter com quem falar. Vergonha de ligar para a mãe, porque já estava meses sem ver a mãe. Vergonha de falar com A, com B, com C, porque já estava ignorando há tempos. Quem faz isso é o inimigo, querido. O inimigo, ele cria situações como criou para Davi, para enganar, para fazer o pecado ser atrativo. O inimigo, ele prepara o pecado de uma maneira atrativa para você ir lá e cometê-lo. Davi sentiu medo e achou que era certo mentir. E esqueceu que ele podia orar para um Deus tão grande que poderia livrar, assim como o nosso Deus que livra com um anjo, matou 165 mil soldados
no arraial de Senaqueribe. O que esse Deus não pode... O próprio Deus que agiu na vida de Davi quando ele enfrentou o gigante. Como que ele esquece desse Deus e mente para pegar a espada do cara que fez o milagre da vida dele? Ele vai lá e pega a arma do milagre. Ué, eu derrotei o cara, eu estou pegando a espada do cara. Como é que você pega uma arma de um derrotado? Como é que você quer buscar alguma coisa através de uma derrota? Na derrota é derrota. O Golias já tinha sido derrotado. Como é que Davi vai querer a espada dele? Ele só podia estar enganado. E aquela situação é como acontece na nossa vida. A situação que Davi enfrentou foi o atrativo que o inimigo preparou para ele pecar. E ele pecou. Ele não precisava estar passando por essa situação, mas passou. E nós também passamos muitas vezes. Eu passei muitas vezes até estar aqui hoje. E precisamos continuar buscando. Aquele que tem a presença, cuide para que não caia. Versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Meu Deus. Vocês conseguem entender quantas vezes falou a palavra angústias nos versículos? Davi estava angustiado por ter cometido aquelas falhas. Foram falhas bobas. Muitas coisas às vezes para nós parecem bobas, mas traz muita tristeza para o Senhor. O Senhor fica profundamente triste com algumas coisas. Se Davi é o homem segundo o coração de Deus e ele estava totalmente angustiado e quebrantado com aquela situação de ter contado uma mentirinha, imagina as 20 mentiras que você vem contando. Imagina quantas vezes o Senhor já não se entristeceu com as nossas pequenas atitudes, com as nossas pequenas falhas. Nós não podemos cometer pequenas falhas. Nós temos um Deus muito grande para ficar cometendo pequenas falhas. Não fale, querido. Ore a Deus, busque a Deus. Ele vai te livrar. Ele vai cuidar de você. Porque você busca, porque você anda com Ele. Porque a palavra diz isso para nós. Você não é o que o inimigo faz de atrativo para você ser. Você é o que Deus fala para você que você é. Você é o que a palavra mostra para você que você é. Se a palavra de Deus mostra que perto está o Senhor dos quebrantados de coração e salvos contritos de espírito, queridos, quem eu vou ser? Eu vou ser o contrito de espírito. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor perto, Pai. Pai, continua comigo, Pai. Eu errei, eu sei, mas, Senhor, não deixa eu errar de novo. É assim, querido. Não cometa a mesma falha 2 vezes. Porque o Senhor está vendo. O versículo disse isso. Cadê? 17. Não, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Todos, pecando ou acertando, crescendo ou diminuindo, fazendo a obra ou não. Os olhos do Senhor estão. Mas a quem eles ouvem? Os justos. Quem você vai ser no reino de Deus? Você vai ser o esquecido? O que o Senhor só olha e deixa para o inimigo brincar? Ou o que o Senhor olha e atende? Para você ser o que o Senhor olha e atende, você precisa se quebrantar. Você precisa olhar para o Senhor com um olhar de amor. Você precisa olhar para as coisas com um olhar mais positivo. Você precisa olhar para as pessoas com um olhar de amor que o Senhor olha para você. Para poder o Senhor quebrantar o teu coração. E você ter a presença dEle e Ele ouvir o seu clamor realmente. Por quanto tempo, às vezes, a gente fica sem ouvir a voz de Deus, queridos? Às vezes na monotonia do dia a dia, do cotidiano, no mecanismo do dia a dia. Às vezes a gente fica tempos sem ouvir a voz de Deus. Precisou um cara ajoelhar lá na Ayrton Senna para ouvir a voz de Deus. Eu estava meditando dias e não confirmava a palavra. Aí eu parei na Ayrton Senna, eu passei pela Ayrton Senna e vi um cara ajoelhado, hoje, no dia de pregar a palavra.
Não é coincidência. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe a presença de Deus contigo ou não. Se você está com o Senhor te honra. Se você não está, Ele não te honra. A verdade é essa. Não tem meio termo. Na vida do cristão, é como o pastor Alex fala. É igual policial, é 24 horas. Não tem como ser meio cristão. Ou você é, ou você não é. Ou você é e vive, ou você não é e morre. Morre espiritualmente. Estamos chegando ao final, tá, galera? Perdoe aí pelo tempo. 18 e 19. Perto está o Senhor dos quebrantados de coração, Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Perto está o Senhor. É a primeira parte. Perto está, Ele está aí contigo. Está do seu lado. Estava em meus louvores. Ele já estava na igreja antes de nós chegarmos. Ele estava contigo no seu caminho. Ele sabia que você viria aqui. Ele já estava contigo na sua casa. Queridos, o Senhor sempre está perto. Acontecem coisas às vezes para desestabilizar o cristão. Ainda mais quando tem alguma coisa para acontecer no reino. Eu viria pregar hoje. Ontem à noite acabou a luz lá em casa. Em casa é um calor do caramba. Muito calor, gente. Calor mesmo. Sem o ar-condicionado não dá para dormir. Acabou a luz. Eu fiquei nervoso. Eu olhei para aquela situação e falei, não vai me desestabilizar. Para completar, a palavra estava escrita no celular, no bloco de notas. Toda a palavra estava escrita aqui. Aí adivinha a bateria do meu celular enquanto estava ontem à noite? 3%. Eu falei, meu Deus, eu vou ler esses textos, eu vou meditar aqui esses 3% todo. E fiquei meditando esses 3% todo. Sem contar, irmãos, que a provisão da minha casa, o trabalho também extra, final de semana já faz parte do orçamento. Eu iria sair de manhã para trabalhar. Como que eu sairia sem carregar o celular? Ou seja, o inimigo estava tentando tirar o meu sustento e ao mesmo tempo a palavra de dentro de mim. Não conseguia dormir, irmãos. Acordei umas 4 vezes, orando, pensando, Deus, o que eu vou fazer? Ô Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo, Senhor. Age por mim, Senhor. A palavra foi falada. Está acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu na palavra, Senhor. O que eu vou fazer? Dorme em paz. Fui dormir. Acordei 6 horas da manhã, irmão. Não dormi muito, né? Eu tinha acordado 3 vezes e acordei 6 horas da manhã. Estou orando a Deus, minha primeira oração do dia. Eu estou vendo a luz piscando. Eu falei, mano, ele não desligou a geladeira. Não desligou. Fui lá, desliguei a geladeira, desliguei a televisão na tomada, tudo, para não queimar, né? Que, irmão, sabe como é que é, né? Agora a televisão que a gente comprou, agora ela está valendo 3 vezes o valor que a gente pagou. Hoje em dia. Vai vendo. Não dá. Geladeira, então, nem se fala. Fui lá, desliguei tudo. A luz voltou, queridos. 6 horas da manhã. Botei o celular para carregar. Em paz, sentei no sofá, meditei na palavra, botei o louvor, fiquei ouvindo o louvor lá americano, quietinho, o mês levantou. Que houve, irmão? Vem dormir. Eu estou meditando aqui. Continuei meditando nessa palavra, falando muito comigo mais uma vez. Essa palavra falou comigo a semana toda. E hoje foi tremendo. Carreguei o celular, fui trabalhar e vi aquela cena que eu falei para vocês. E Deus proveu antes do tempo normal. Eu faço a meta do valor que eu faço diário, no domingo, no sábado, eu acabo 10 horas da noite. Para fazer o valor que eu fiz, 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, irmãos. Não roubei ninguém não, hein? Não roubei ninguém. Foi bênção. Irmãos, Deus trabalhou no meu dia, na minha semana, desde quando o pastor Eric me convidou para pregar essa palavra. Deus vem falando e confirmando essa palavra. E hoje, quando eu vi aquela pessoa sendo orada, aquilo ali foi impactante para mim. Escrevi mais algumas coisas aqui para finalizar, concluindo a palavra. Espero que todos
todos tenham entendido. Davi, mesmo tendo a falta de fé, no momento diante do rei filisteu, se entregou ao Senhor e permitiu que o Senhor falasse ao seu coração, até que o levou a este estado de quebrantamento. Davi fugia e era aterrorizado de todos os lados, mas mesmo com as grandes dificuldades, via sempre um fio de esperança no Senhor, e o Senhor era com ele, por toda essa confiança que ele depositava no Pai. Para nós, melhor investimento não existe. Você dedicar o seu melhor dom, sua melhor parte, o que há de melhor em você em favor do Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa, mas Ele quer. Não por Ele ou pela instituição, igreja em si, mas por você. Deus faz tudo isso em todos por amor. E é como o pastor Carlos diz: que poderíamos devolver ao Senhor pelos grandes feitos que Ele nos proporciona todos os dias. Último versículo. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam serão punidos. Tem o versículo 20 também, mas aí corta muito para mim, né? Ele guarda todos os seus ossos e nenhum deles será despedaçado. Ele guarda todos os seus ossos e nenhum deles será despedaçado. Queridos, essa promessa de proteção. Deus está protegendo os que são justos. Deus está protegendo você de doença. Sua perna. Eu ando de moto, queridos, o dia todo. Quantos livramentos Deus já não tem me dado? Hoje um cara me fechou porque eu fiquei na faixa da esquerda em velocidade baixa. Me xingou, me fechou, quase me matou na Avenida Brasil. Nós somos afrontados e atacados todo o tempo por sermos cristãos, por fazermos a vontade de Deus. Mas nós não precisamos ficar aterrorizados, porque o Senhor guarda todos os nossos ossos. Nenhum de vocês será punido, porque vocês confiam nele. E eu também confio. Na palavra de Deus, louvado seja Ele por todos nós estarmos aqui e aprender um pouco mais da palavra dele. Queria chamar o pastor Eric, o Marlon, Ministério de Louvor. Deus abençoe a vida de todos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Deus é bom, queridos. Entenda essa oração, que não é só uma canção, como uma forma de você tentar ficar entronizado com o que foi falado aqui, com a palavra que foi pregada, dentro do Salmo 34. Se ficou fraco o entendimento, se ficou ruim para alguém, aconselho que meditem nesse salmo profundamente. Tenho certeza que o 34 e o 35 vai falar muito no coração de vocês, assim como falou comigo. Eu me rendo,
amado, tu és meu Rei. Eu confesso que sou fraco, eu preciso ouvir tua voz, ela é meu combustível. Fala comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Meu Deus tem pés e andam, meu Deus tem mãos e tocam, meu Deus tem olhos para ver. Fala comigo, fala. Estou pronto. Quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Fala, teu servo ouve. Quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, terror não há. Mas eu bem sei, que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, querido. Bendiga o nome dele. Bendiga o nome dele pelos seus grandes feitos. Bendiga o nome dele pela libertação da sua vida. Bendiga o nome dele por você ter sido batizado, tanto nas águas quanto no Espírito. Bendiga o nome dele, os dons espirituais que ele derramou sobre a sua vida. Bendiga o nome dele porque ele fala contigo todos os dias. Bendiga o nome dele porque ele vive e reina dentro de mim e dentro de cada um aqui dentro. As palmas louvam o nome dele. Amém e amém. Glórias a ti, Jesus. Te amamos, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui sentiram a presença do Senhor? Glória a Deus. Deus é fiel, amém?
Creio que Deus falou com cada um de nós aqui. Cada um que está aqui ouviu a voz do Senhor falando no coração. Amém? Cubra sua cabeça, tenta aqui com o Diácono Michel. Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Nós louvamos a Ti, Pai, pela vida do Teu servo. Obrigado, Pai, por o Senhor capacitar ele, o Senhor usar ele mais uma vez, fazer uma palavra abençoada através da vida do Teu servo. Quero te pedir pela vida dele, da família dele, Pai, da esposa dele, das suas filhas, Senhor, que o Senhor continue sustentando, abençoando, fortalecendo cada dia mais, Pai, que eles venham ser cada dia mais fiéis a Ti, e firmes em Ti, cumprindo o Teu propósito, Senhor, sobre a vida deles. Abençoa essa família, Pai, que nenhum mal venha alcançar eles, que venha cair por terra tudo aquilo que se levantar contra a Tua vontade. Usa Teu servo Michel cada dia mais e mais, fortaleça ele, Pai. Cada dia mais ele venha ter mais entendimento da Tua palavra, mais discernimento espiritual, Pai. Que ele continue sendo um instrumento em Tuas mãos, Pai, um canal de Tuas bênçãos para nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Jesus. Aqui estão os pedidos de oração da igreja.